Bem-vindo ao programa Saber Direito Responde. Eu sou a professora Patrícia Fontanella e responderei hoje alguns questionamentos feitos pelos nossos internautas relativamente ao tema ministrado ao longo desta semana, relativamente ao direito de família e sucessões na contemporaneidade. A nossa primeira pergunta é da Vivian Pacheco, de Montes Claros, em que ela pergunta: é possível falar-se em famílias simultâneas e o seu reconhecimento pelo direito? Bom, Vivian, como nós vimos, este é um tema muito polêmico, justamente porque os tribunais, eles são bastante refratários em reconhecer a possibilidade de se conferir direitos em âmbito do direito de família para duas famílias. Embora seja um tema bastante comezinho no nosso dia a dia, em que por muitas vezes tomamos conhecimento, ou até mesmo agora o Poder Judiciário vem sendo chamado a se posicionar, nós temos majoritariamente o entendimento de que o direito de família contempla o princípio da monogamia e, consequentemente, não seria possível aplicar-se regras de direito de família para dois relacionamentos paralelos. Embora uma ou outra decisão de tribunais mais de vanguarda, exemplo, Tribunal do Rio Grande do Sul, uma ou outra decisão tem sido concedida, mas muito esporadicamente e revisadas aí pelo nosso Superior Tribunal de Justiça. A outra pergunta é do Rubens Santana, de Apodi, Rio Grande do Norte, em que ele pergunta: a figura dos amantes é tratada de que forma pelo direito? Bom, como o direito de família está impregnado aí na nossa vida cotidiana, esse também é um tema bastante polêmico. Por quê? Porque a partir do momento em que alguém assume um relacionamento, seja um casamento, seja uma união estável, ele assume deveres que, embora estejam na legislação, esses deveres atualmente são muito mais tidos como éticos do que jurídicos, como nós já vimos também. O Código Civil atual, no artigo 1727, ele reconhece que trata-se de concubinato, um relacionamento eventual entre pessoas impedidas de se casar. Isto significa o quê? Significa que apenas eventualmente em questões patrimoniais se poderia pensar em se aplicar a um desses partícipes desse relacionamento. Ou seja, se uma pessoa é casada e mantém um outro relacionamento clandestino, vamos dizer assim, essa pessoa, ela poderia eventualmente, invaracível, com base no direito das obrigações, se comprovar que ajudou a comprar algum bem e que porventura esteja no nome da outra pessoa e que ela venha a se sentir prejudicada pela diminuição do seu patrimônio. Então, na verdade, essa figura, ela é tratada como concubinato, artigo 17 do Código Civil. A nossa próxima pergunta: a filiação socioafetiva está acima da filiação biológica? E o que prevalece, se a socioafetiva ou a biológica? O Kleber Batalha, de João Câmara, também Rio Grande do Norte. Bom, Kleber, o tema da filiação socioafetiva, ela está em alta. Na verdade, os arranjos familiares, como nós vimos ao longo das nossas aulas, eles hoje se modificaram de tal maneira que nós temos famílias oriundas da união estável, família oriunda do casamento, famílias monoparentais, ou seja, pessoas que são sozinhas ou querem adotar e que, ou então ainda, elas criam sozinhas os seus filhos. A filiação socioafetiva, ela surge no momento em que se pode configurar a chamada posse do estado de filho, ou seja, alguém que tenha o nome, o trato e a fama. Ou seja, são os três elementos que juridicamente compõem a posse do estado de filho. Então, o nome e a adoção, ela é o retrato da filiação socioafetiva, porque a pessoa, quando vem para uma outra família adotada, ela recebe outro nome, prenome pode ficar igual ao primeiro nome ou mudá-lo, dependendo da idade, enfim, e o sobrenome, então, da família que está recebendo. Essa terá um nome. O trato, ela será tratada como filho. E a fama, ela será conhecida em sociedade como filho do fulano de tal.
Então, o que acontece? Hoje nós temos um grande número de pessoas que acaba se separando, que vem a constituir nova família, que vem inclusive a ter outros filhos, então são os meus, os teus e os nossos filhos, e muitas pessoas acabam, e crianças acabam tendo dois pais, um registral e outro socioafetivo, né? Essa é uma situação que vem se tornando cada vez mais comum. Tivemos inclusive lei no ano passado, possibilitando que se acresça o sobrenome de padrasto ao sobrenome da criança ou do adolescente que assim o desejar, enfim, que passando pelo crivo judicial isso possa ser feito, de forma que, depende do caso concreto, a filiação socioafetiva pode sim sobrepor a filiação biológica. Em que situação? Numa situação em que alguém foi criado por imaginemos por um homem, que não é o seu pai registral nem biológico, mas que foi quem praticamente criou essa pessoa ao longo de toda a sua vida. Então, é possível, sim, se falar em filiação socioafetiva e que nesses casos ela prevaleceria sobre a filiação biológica e registral. Em seguida, nós temos aqui se os filhos de criação são exemplos de filiação socioafetiva. É a Maíra Araújo, de Unai, Minas Gerais, que faz esse questionamento. Bom, os filhos de criação, na verdade, popularmente se fala em filhos de criação justamente para aquelas pessoas que foram recebidas no seio familiar sem o aval judicial, vamos dizer assim. Ela foi criada e, ao longo do tempo, né, passou a ser vista como filha ou filho de fulano, bem como reconhecida como tal e tratada assim. Mas ela não tem um nome. Muitas vezes, ela continua tendo o seu nome registral, da família biológica. Neste caso, sim, seria um exemplo de filiação socioafetiva, havendo a possibilidade, dependendo da situação do caso concreto, de uma pessoa que é assim criada, pedir em juízo o reconhecimento dessa filiação socioafetiva, tanto para um eventual pai como para a mãe, né, para que ela possa também agregar o nome dessa família que a criou ao longo desse tempo todo. Bom, retornamos logo mais para responder alguns questionamentos dos nossos internautas que mandaram um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Bem, retornamos agora com o programa Saber Direito Responde para responder mais alguns questionamentos feitos pelos nossos internautas, para aqueles que mandaram suas perguntas para saberdireito@stf.jus.br. Bom, a Bárbara Guimarães, de Florianópolis, lá da minha cidade, ela pergunta: como os tribunais veem a união entre pessoas do mesmo sexo? Bom, como também discutimos ao longo das nossas aulas, a união homoafetiva, como vem sendo trabalhada, ela hoje vem sendo já reconhecida pelos tribunais, mas há uma divergência. Quer dizer, vamos tratá-la em âmbito do direito das obrigações ou vamos tratá-la em âmbito do direito de família? Alguns tribunais, como o do Rio Grande do Sul, algumas decisões esparsas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, uma ou outra em Santa Catarina, vêm reconhecendo e atribuindo direitos no âmbito do direito de família, quais sejam alimentos, sucessão, meação de bens, a união entre pessoas do mesmo sexo, justamente porque hoje, quando se fala em direito de família, nós temos que ter o olhar para a família na contemporaneidade, ou seja, na pós-modernidade, na revisão de conceitos, a partir de uma aplicação imediata da nossa Constituição Federal. Então, Bárbara, os tribunais gradativamente vêm reconhecendo, inclusive o STJ, o ano passado, em abril de 2010, reconheceu, confirmou uma decisão do Rio Grande do Sul que concedeu a adoção a duas pessoas do mesmo sexo. É uma questão de tempo para que possamos ter aí esses tribunais se manifestando cada vez mais a favor do tema. Bom, outra pergunta, do Alex de Souza, de Mojimirim, São Paulo. Podem duas pessoas do mesmo sexo adotar conjuntamente? Bom, Alex, este também é um tema bastante polêmico.
as pessoas têm muita resistência, primeiro pelo tema, né, e depois justamente por se tratar de criança e adolescente a serem adotados por duas pessoas que vivem juntas fora do âmbito do que que o nosso senso comum considera como família. O fato é que cada vez mais os tribunais também vêm sendo chamados a se posicionar e como qualquer pessoa maior de 18 anos pode adotar, desde que haja 16 anos de diferença entre adotante e adotado, bem como represente o melhor interesse para essa criança ou esse adolescente, a princípio, nada obsta que seja concedida essa adoção conjuntamente. Tanto que o STJ, o ano passado, em abril de 2010, confirmou uma decisão pioneira do Rio Grande do Sul que concedeu a duas mulheres a adoção conjunta de duas crianças. Ou seja, há uma tendência dos tribunais em confirmar decisões como essas, até porque se diz e vivemos no Estado democrático de direito, consequentemente, não haveria ou não há argumento plausível se dizer que duas pessoas do mesmo sexo que vivem juntas, como se casadas fossem e convivendo e cuidando dessa criança ou desse adolescente, não teriam o porquê não adotar. Bom, a Cristiane Macedo, de Brasília, ela pergunta: se o cônjuge é herdeiro? Bom, Cristiane, nós falamos a respeito do tema ao longo desta semana e vimos que a sucessão, o direito sucessório no nosso aplicado aí desde a edição do Código de 2002, justamente porque o cônjuge ele foi alçado à categoria de herdeiro necessário, de acordo com o artigo 1845 do Código Civil, mas quando ele concorre com descendentes, ou seja, a primeira classe lá do artigo 1829, ele dependerá do regime de bens adotado no casamento. Então, Cristiane, tudo dependerá do caso concreto. Então, por exemplo, quem é casado com comunhão universal de bens não será herdeiro. O cônjuge ele é meeiro, ou seja, ele tem a metade dos bens que foram adquiridos na constância desse casamento, mas ele não é herdeiro, porque o legislador partiu do pressuposto de que ele já ficou muito bem ficando com a metade do patrimônio. Agora, quando se fala de descer para a segunda classe e vir para os ascendentes, por exemplo, lá do 1829, quando não tem descendentes, eu já venho automaticamente para a classe dos ascendentes, ali, independentemente do regime de bens, podendo ser inclusive separação obrigatória de bens, o cônjuge é herdeiro. Bem, encerramos mais um bloco e retornamos logo em seguida para responder mais alguns questionamentos feitos pelos nossos internautas que mandaram seus questionamentos para saberdireito@stf.jus.br. Bem, retornamos agora com o programa Saber Direito Responde para, no terceiro bloco, responder mais alguns questionamentos encaminhados pelos nossos internautas relativamente à nossa aula de Direito de Família e Sucessões ocorrida ao longo desta semana. Os internautas que mandaram e-mail para saberdireito@stf.jus.br. O José Ramos, de Baitaba, da Bahia, ele pergunta: se o companheiro é herdeiro? Bom, na verdade, o que nós falamos ao longo desta nossa semana? Que o legislador ele tratou de forma diferenciada a sucessão do cônjuge e a sucessão do companheiro. Na verdade, há uma grande discussão teórica a respeito disso, justamente porque ambas são entidades familiares, tanto a união estável como o casamento. Então, se pergunta por que é que o legislador deixou uma sucessão específica para o cônjuge e uma sucessão específica para o companheiro. O fato é que o legislador manteve apenas o cônjuge, lá no artigo 1845, como herdeiro. Na verdade, herdeiro necessário. E no 1790, ele deixou o companheiro herdeiro apenas relativamente aos bens amealhados na constância da união. Então, há uma certa diferença entre a sucessão do cônjuge e do companheiro. Então, em linhas gerais, José Ramos, o companheiro, ele é sim herdeiro nos termos do artigo 1790, né, sendo que o cônjuge além de ser herdeiro, ele é herdeiro necessário, ou seja, ele ainda tem algumas situações específicas que devem ser observadas quando, por exemplo, da realização de um testamento, né? Porque se eu tenho herdeiros necessários, eu tenho efetivamente que observar
o máximo de 50% para realizar um testamento. Ao passo que para o companheiro, como ele não é herdeiro necessário, eu posso simplesmente, tendo um companheiro, testar o todo do meu patrimônio sem me preocupar com essa distinção. Daí a grande discussão, né? Como nós vimos, se o companheiro seria ou não também herdeiro necessário numa interpretação do artigo 1845, mas que ainda está longe de se resolver, porque os nossos tribunais ainda estão se familiarizando e chegando a conclusões a respeito do tema. Bom, a Iranilde Bastos, do Rio de Janeiro, ela pergunta: a responsabilidade civil por danos morais em família é possível? Bom, também outro tema bastante polêmico, porque nós tivemos a emenda constitucional 66, que retirou o requisito e o lapso temporal para se pedir divórcio, e também se retirou aí a necessidade de se dizer o motivo pelo qual está se divorciando, está se separando, enfim, né, de forma que eu posso voltar da lua de mel e pedir separação, obviamente num exemplo muito extremo, mas sempre se trabalhou com responsabilidade civil nas separações litigiosas, ou seja, naquelas em que um imputava a culpa ao outro, e aí, consequentemente, se acumulavam com danos morais. O fato de hoje nós termos, a meu sentir e pela corrente que defendo, apenas o divórcio, no divórcio não caberá a discussão do porquê que efetivamente se terminou esse casamento. O que pode acontecer é, em paralelo, se ingressar, a meu sentir, com uma ação de responsabilidade civil, oriunda daquela situação, ou do porquê que efetivamente aquele casamento terminou, e verificar o juiz se cabe ou não danos morais em função daquele rompimento. Agora, outras situações que também vêm sendo trabalhada e que certamente os alunos, os estudiosos do direito já se depararam, é com a questão do abandono afetivo. Ou seja, o fato de alguém, de um pai, por exemplo, ter deixado, embora pague pensão, ele tenha deixado de conviver com o seu filho durante muito tempo e que possa, eventualmente, trazer sequelas emocionais a esse filho. Nós tivemos, em 2004, uma decisão pioneira do Tribunal de Minas Gerais, que acabou sendo reformada no STJ e no STF, mas que inicialmente concedeu valor de R$40 mil ao filho que havia sido preterido após a separação, né? Embora recebesse sempre a sua pensão, ele havia sido privado da convivência porque o pai, né, deixou de comparecer às principais festas, formatura, aniversário e assim por diante. Naquele caso específico, o tribunal reconheceu o dano moral, né, psicológico, que originou, então, esse dano moral e concedeu esse valor. Agora, acabou sendo reformado no STJ e no STF, e nós temos aí algumas ações sendo julgadas em primeiro grau. Precisaremos ainda aguardar um pouco mais para saber o desenrolar e para onde apontará a jurisprudência e também a doutrina, que se divide atualmente. Então, Iranilde, a responsabilidade civil por danos morais em família é sim possível, agora extremamente casuística, e temos que tomar muito cuidado para não banalizar essas situações. Bom, a Sandra Ferreira, de Boa Vista, ela pergunta: quais as hipóteses mais frequentes de responsabilidade civil no direito de família? Né? Eu creio que eu já adiantei um pouco na resposta anterior, mas mais frequentes seriam oriundas do fim de um relacionamento, tanto uma união estável como um casamento, quer dizer, os motivos pelos quais se rompeu. Não simplesmente o rompimento, mas a maneira pela qual esse rompimento se deu, ele pode sim ensejar danos morais, a meu sentir, embora existam autores respeitabilíssimos que rechaçam dano moral no âmbito familiar, mas majoritariamente vem se trabalhando sim com essa possibilidade. Então, fim de casamento, fim de união estável, bem como dono paterno-filial, nos exemplos que eu já comentei um pouquinho antes. Bem, essas foram as perguntas encaminhadas pelos nossos internautas no saberdireito@stf.jus.br. Nós ficamos por aqui
Um abraço e até mais.